O que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. 8h43, no Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o vereador de Belo Horizonte, Matheus Simões, do Partido Novo. Ele é pré-candidato do partido à Prefeitura da capital mineira. Vereador, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, Palhares, aos ouvintes. Vereador, para começar, antes da gente falar da pré-campanha à Prefeitura de Belo Horizonte, eu queria só repercutir com o senhor alguns fatos recentes que temos visto na Câmara Municipal. O primeiro deles é que, enquanto a cidade está se desmanchando em chuva lá fora, muitos dos parlamentares parecem querer discutir o sexo dos anjos. É impressionante como a Câmara não consegue se conectar à realidade de Belo Horizonte. Ontem, havia lá uma discussão de uma moção de repúdio, se deveria ou não ser feita uma moção de repúdio, aquele vídeo da Porta dos Fundos, como se esse fosse um assunto que tivesse diretamente ligado à rotina da cidade. Quer dizer, esse é um assunto de cunho nacional, que na pior das hipóteses deveria estar sendo discutido na Câmara dos Deputados e não na Câmara dos Vereadores. Deveria estar sendo discutido em algum lugar. Se é que deveria estar sendo discutido em algum lugar. Como é que o senhor está acompanhando esse início de ano que, eu repito, eu já fiz uma crítica aqui pesada à Câmara e sou obrigado a refazê-la mais uma vez, que parece estar desconectada, parece que não conseguiu entender o que está acontecendo aqui do lado de fora. Rodrigo, a essa altura eu estou mais triste do que chocado. Infelizmente, depois de 3 anos convivendo dentro da Câmara, isso não me assusta mais. Mas o mais impressionante não é o fato de ter perdido tempo ontem discutindo uma moção de repúdio à Netflix. O mais grave é que nós tínhamos na pauta, por exemplo, o projeto do IPTU Verde, que não foi votado porque a base que votou no primeiro turno a favor do projeto está obstruindo o projeto aparentemente porque não é conveniente ao prefeito municipal permitir que um projeto de um oposicionista, que é o Gabriel Azevedo, seja votado. Então você imagina, os interesses de verdade da cidade são colocados em segundo plano por motivos políticos e esse tipo de bobagem, como uma nota de repúdio, acaba sendo o principal assunto num dia de sessão. Lembrando que cada dia de sessão custa na Câmara Municipal R$2,5 milhões. Em relação às discussões da chuva, né, vereador, porque é muito que está sendo discutido. Ontem nós trouxemos, inclusive, uma matéria aqui no Super N falando isso, que a chuva dominou as discussões na Câmara quando os trabalhos voltaram na Câmara Municipal de Belo Horizonte, mas que efetivamente as ações ainda não são vistas. O que os vereadores têm feito? O que o senhor tem feito? Como que o senhor está acompanhando? A gente sabe que, né, essa tempestade que foi vista nos últimos dias, esse temporal que está sendo planejado para Belo Horizonte também aí durante o carnaval, está muito aliado à falta de planejamento já de alguns anos, de algumas décadas. O que o senhor tem a dizer em relação às chuvas em Belo Horizonte? Eu acho que primeiro, não tem dúvida nenhuma de que a chuva foi excepcional em termos de volume. Basta ver o que aconteceu em São Paulo também essa semana. Isso não justifica a falta de preparação da cidade. Fiz uma visita ao COP semana passada, o Centro de Operações da Prefeitura, e o que a gente percebe? Não há nenhum investimento em software de alerta, por exemplo. Então o COP consegue fazer os acompanhamentos porque tem gente olhando para as telas e gente fazendo cálculo à mão. Agora, e os sistemas informatizados para que os alertas fossem dados? Se a gente soubesse que a Prudente Moraes ia subir do jeito que subiu, com 30 minutos de antecedência, não tinha se perdido tanto de coisa que se perdeu. E aí, saindo da questão da chuva absurda que nós tivemos no final de janeiro, eu volto para o fato de que a Vilarinho e a Andradas todos os anos enchem e estouram independentemente de chuvas excepcionais, o que mostra que nós não temos nenhum planejamento pensando em chuva. Eu fico muito preocupado com a falta de fiscalização na Câmara Municipal. A verdade é essa. A Câmara perde muito tempo com essas bobagens que nós estamos discutindo aqui, na hora de fiscalizar, age muito pouco. Não compete a ela fazer a proposta da solução, mas eu inclusive estou assumindo esse compromisso, que não é dos vereadores, e estou juntando um grupo técnico a partir dessa semana para que em 6 semanas a gente entregue um caderno de soluções para a cidade orçado, já que o prefeito não quer implementar novas soluções, quer só remendar as ruas. Vamos ver se a gente consegue construir uma proposta para 50 anos e não para 6 meses, como ele está fazendo. Pois é, e aí a gente já passa para o assunto da sua pré-candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte. O senhor faz e fez críticas aqui contundentes ao prefeito Alexandre Calil, aquilo que o senhor considera falta de planejamento, falta de informatização, por exemplo, do COP, o Centro de Operações da Prefeitura. O que é possível fazer diferente, até nesse cenário de penúria financeira aí que todo mundo está vivendo hoje? E pergunto isso se caso o senhor chegar a ser prefeito de Belo Horizonte, vereador. É interessante, Belo Horizonte, diferente da quase totalidade das cidades do estado, não tem necessidade de caixa. Ela é uma cidade rica do ponto de vista de impostos, mas é uma cidade que está ficando cada dia mais pobre do ponto de vista da sua população. Nós somos a única capital do Sul e Sudeste que há 10 anos fica mais pobre na renda per capita ano a ano.
nós somos piores do que o Rio de Janeiro nesse cenário. Nós estamos perdendo os nossos empregos, estamos perdendo as nossas empresas, porque as pessoas não querem ficar em Belo Horizonte, que é uma cidade que está ficando feia, está ficando suja, está mais pobre, está mais perigosa na sensação das pessoas. Acho que nós precisamos de uma cidade mais bem tratada, mais bem cuidada. Belo Horizonte pode ser muito mais do que o que é hoje. O governo Calil chegou com uma proposta de ruptura com a política e, na verdade, o que a gente vê da política tradicional, o que a gente vê é essa base de apoio dele na Câmara Municipal, que pratica as mesmas práticas perniciosas de trocar voto por brita, por asfalto, que se vê em Belo Horizonte há décadas, que continua não discutindo temas relevantes. A prefeitura não conseguiu inovar em absolutamente nada. Nós vivemos um imobilismo, a prefeitura está parada. Belo Horizonte precisa sair dessa posição que se encontra. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de estruturar a cidade para 20 anos e não pensar o que a gente vai fazer mês que vem. E dentro dessa estruturação para 20 anos, para mais tempo, o vereador, qual seria o principal projeto? Acho que nós temos 3 grandes focos em Belo Horizonte. Claro, não podemos esquecer nunca segurança, educação e segurança, mas há 3 coisas que me preocupam muito em Belo Horizonte hoje. O primeiro é o ambiente para viver na cidade, uma cidade complexa, burocrática, tudo é difícil. Você quer uma poda de árvore, gasta 1 mês, você quer abrir uma empresa, gasta 4 meses, as licenças são um tumulto só. Esse plano diretor veio só para piorar a situação, fazendo com que viver em Belo Horizonte vai ficar mais caro a partir do próximo ano. Então, a gente precisa de uma cidade mais simples para que a gente tenha uma cidade mais rica. Além disso, nós temos um problema muito sério no que diz respeito à presença dos moradores de rua em Belo Horizonte. Eles aumentaram 4 vezes durante a administração Calil. Esse problema precisa ser encarado de frente. Isso é ruim para eles que estão lá, porque é indigno estar lá, mas a cidade também está caótica por isso, porque os espaços vão se deteriorando. E por último, nós temos um crescimento do problema das drogas nas ruas que tem causado uma sensação de insegurança ao tamanho que as cracolândias de Belo Horizonte estão tomando dimensão de São Paulo, numa cidade que é 5 vezes menor do que São Paulo. Então, acho que ao lado de segurança, saúde e educação, que são sempre problemas, nós temos que olhar para a geração de riqueza e infraestrutura, temos que olhar para a questão da população de rua, temos que olhar para a questão das cracolândias que estão crescendo. Com isso, a cidade pode talvez se colocar para um futuro longo e não para um futuro curto, como a gente acaba vendo, né? Em que a cada ano morre gente em enchente, a cada ano a gente tem problemas maiores de congestionamento. Não sei se as pessoas sabem, Belo Horizonte é o pior trânsito nacional. Pior do que São Paulo e Rio de Janeiro. As pessoas perdem 222 horas por ano em congestionamentos em Belo Horizonte, contra 144 em São Paulo e contra 180 no Rio de Janeiro. Por quê? A cidade não está estruturada. A gente não pensa a longo prazo por aqui. E não pensa principalmente em transporte público, privilegiando muitas vezes o transporte particular, né? Na verdade, o transporte público é mal dimensionado, nós não temos investimento em alternativas, e aí eu não estou falando nem de metrô, porque o volume de investimento só com o apoio do governo federal ou estadual, mas nós não temos nem soluções mais baratas, como monotrilhos pensadas, as nossas pistas exclusivas não estão funcionando da forma como precisavam, e o próprio MOVE, que deveria ser um elemento de integração, está se desestruturando por conta das linhas paralelas. Nós temos em vários corredores de Belo Horizonte linhas paralelas de ônibus correndo ao lado do MOVE, ou seja, causando um sobretrilho. Quando você anda ali na Antônio Carlos, por exemplo, é muito claro ver, tem um ônibus na pista reservada e tem um ônibus do lado de fora. Não faz nenhum sentido, gente. Corredor não pode ter outro ônibus rodando que não seja o ônibus do corredor. Falta planejamento para o trânsito e para o transporte público, que continua caro e não investigado. Porque Calil prometeu abrir a caixa preta, mas até hoje ninguém viu a tal auditoria da BH Trans. Vereador, o senhor falou no plano diretor, fez críticas dizendo que esse plano diretor ele é restritivo, que torna a cidade mais cara para se viver, e o plano diretor tem sido alvo de muitas polêmicas aí de quem o defende e de quem o ataca. A prefeitura, por um lado, afirma que esse plano mais restritivo melhora a qualidade de vida na cidade, impede, por exemplo, que esse cenário caótico de enchentes que a gente viveu aí, ele se repita, porque torna as construções mais restritivas na cidade. O que o senhor tem a dizer dessa argumentação e por que o plano diretor, como está, ele é, na sua avaliação, um retrocesso à cidade? E o que poderia ser feito para que nós combinássemos o desenvolvimento urbano, que é salutar, necessário, mas também com a preservação do meio ambiente para evitar que a gente viva dias como vivemos aqui em janeiro? Primeiro, é curioso que a prefeitura diga que o plano diretor vai resolver o problema se ele não mexe em nenhuma construção já feita. É uma mentira. O plano diretor só trata de novas construções, então ele não tem nenhum efeito sobre as enchentes de Belo Horizonte, que aconteceram em áreas que já estão com construções consolidadas há mais de 30 anos. Bom, mas vamos lá para o plano. Ele trata de aumento de área de permeabilidade. Ninguém é contra. Ninguém foi contra isso em hora nenhuma. Ele fala de mecanismos de drenagem. Ninguém é contra. Fala em novas centralidades. Ninguém se opôs a isso. Qual é o ponto de oposição? Porque é o que encarece os imóveis. A prefeitura não está impedindo que as edificações sejam feitas. Ela está cobrando para que elas sejam feitas. Isso vai fazer com que o imóvel fique mais caro. Ele pode até, isso é importante o Belo Horizontino prestar atenção.
os prédios vão poder ser maiores, porque nós estamos chegando a coeficientes de construção, ou seja, autorização de construção muito maiores do que as que eram permitidas antes. Desde que seja pago. Desde que você pague. Então, o que você está fazendo é aumentar o custo do imóvel e não diminuir a verticalização da cidade. Eu tenho dúvidas sobre se não verticalizar também é a solução, porque expulsar as pessoas para morarem lá em Bicas para virem trabalhar em Belo Horizonte porque elas não conseguem lugar em Belo Horizonte também não me parece solução. Mas nem é esse o efeito do plano diretor. O que nós precisamos é de aplicar técnicas mais modernas e mais flexíveis de uso da cidade. Nós precisamos começar a pensar em materiais drenantes, nós precisamos começar a pensar em reciclagem, porque essa cidade que não tem coleta seletiva de lixo fica preocupada em proibir canudinho na Câmara Municipal, quando a gente sabe que é a garrafa PET que é jogada dentro do Arrudas que causa problema lá na Vilarim. Então nós precisamos de coleta seletiva, de uma limpeza urbana mais eficiente para que as bocas de lobo não fiquem entupidas. Nós precisamos de áreas verdes, sim, cuidadas. Nós precisamos de um parque municipal mais aberto para a população e de expansão e cuidado com os parques da cidade que estão completamente abandonados, e precisamos de conscientização da população sobre a necessidade de caixas de retenção, sobre jardins verdes, sobre telhados verdes. Está lá no projeto do IPTU Verde que a gente não votou essa semana, o incentivo a jardins drenantes, o incentivo a telhados verdes. Essa discussão a Câmara não quer fazer, essa discussão a Prefeitura não pôs no plano diretor. O plano diretor, ele é excludente. Nós vamos fazer com que Belo Horizonte seja uma cidade que só pode morar quem tem dinheiro para pagar. Os imóveis vão subir em torno de 30% a partir do próximo ano de 2022, quando acaba o prazo de transição. Vereador, nós estamos terminando já, mas dá tempo de uma última pergunta agora em relação a Andrade Gutierrez. O senhor é relator da CPI que investiga a construtora que cobra aí uma suposta dívida de Belo Horizonte, também está cobrando uma dívida da Prefeitura de Betim. Como é que está essa CPI? O que está sendo investigado? Quem já foi ouvido? Há uma diferença grave entre Belo Horizonte e Betim, porque Betim conseguiu não pagar 500 milhões de reais. Belo Horizonte pagou 1 bilhão e 500 milhões de reais. Numa situação muito estranha. Um acordo feito logo depois de uma eleição derrotada, apoiada pelo prefeito municipal, aprovada na Câmara no meio de recesso parlamentar, sem nenhum cálculo apresentado, 14 anos de pagamento que acabaram virando 15, uma dívida que era de 140 milhões que virou 1 bilhão e 500 milhões de pagamento, de obras que a gente nem tem certeza se realizaram, porque os contratos delas são posteriores à realização das próprias obras, ou seja, tudo muito suspeito, especialmente porque nós estamos falando de uma construtora que hoje nós sabemos como operava no Brasil durante décadas. Mais estranho ainda, na CPI, o relator que havia sido escolhido, que havia me vencido na escolha de relatoria, eu fui derrotado por 3-4, renunciou na semana passada, porque disse que estava sendo pressionado e que não seria usado como massa de manobra nem como laranja de ninguém. Bom, eu definitivamente, que fui agora eleito unanimemente como relator, não serei pressionado nem sofrerei nenhum tipo de interferência externa nos trabalhos da CPI. A CPI começa as oitivas na próxima semana, temos hoje uma sessão extraordinária para aprovar os requerimentos, perícias também começando a partir da próxima semana. Espero que em 90 dias Belo Horizonte saiba se pagou a mais, quanto pagou a mais e por que pagou a mais a construtora Andrade Gutierrez, para a gente tentar voltar à situação que Betim está hoje. Não pagou ainda, se Belo Horizonte já pagou, se teve excesso, nós queremos de volta, se teve gente praticando crime para que esse excesso existisse, nós queremos que eles sejam responsabilizados. Os ex-prefeitos serão ouvidos, os ex-secretários e a própria Andrade Gutierrez para que prestem os esclarecimentos para dizer para Belo Horizonte por que nós pagamos obras inteiras e depois ainda tivemos que pagar um acréscimo de 1,5 bilhão de reais. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas também objetivas. Combinado, vereador? Combinadíssimo. Para começar, foco da campanha, prefeito. Reconstruir Belo Horizonte. Maior desafio de Belo Horizonte. Passar por cima da pobreza e do trânsito que tomam conta da cidade e não deixam a pessoa trabalhar nem viver em paz. O prefeito Alexandre Calil. Uma decepção para todos aqueles que acompanham o que acontece em Belo Horizonte. Uma fraude. Trânsito e transporte. O maior desafio do ponto de vista de investimentos, mas também aquilo que é capaz de melhorar mais a vida das pessoas se a gente conseguir resolver o trânsito da cidade. Saúde. Saúde em Belo Horizonte passa por reconstruir os postos. Nós não podemos viver com tão poucos postos de saúde com uma estrutura física tão deficiente. Educação em BH, escola sem partido? Escola sem partido definitivamente não é uma questão para a educação. Mas o fato de nós termos um IDEB decrescente com o custo de aluno que nós temos é ridículo. Nós precisamos de mais qualidade, de mais resultado na educação da cidade.
Nós conversamos aqui no Café com Política de hoje com o vereador de Belo Horizonte, Matheus Simões, do Partido Novo. Ele é pré-candidato à prefeitura da capital. Gostaria de agradecer, foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, vereador. Prazer é sempre meu, Rodrigo, Thalita Palhares. Bom dia para vocês. Muito obrigado.